Olá, sétimo ano, tudo bem? Nós vamos para mais uma aula, que é a atividadezinha que eu postei no grupo de vocês. A aula de hoje é sobre a expansão marítima europeia, as viagens que trouxeram os europeus para o nosso continente, para a América, e levaram eles para outros continentes, certo? Então, para a gente poder começar a entender, a Europa, ela tinha um grande interesse pela, pela, pelas especiarias que haviam no continente asiático. O que são especiarias? São os temperos. Tudo que estava relacionado ao continente asiático, que era o que eles chamavam de Índias, que eram produtos que eram comercializados na Índia, na China, no Japão, naquele território no continente da Ásia. Esses produtos eles valiam uma fortuna dentro da Europa. A Europa é um continente muito frio, então muitos temperos não tinham na Europa. E esses temperos eles vinham da Ásia para a Europa, assim como outros produtos, como porcelana, como a seda, eram produtos da China, e eles valiam uma fortuna do continente europeu. A maioria das viagens que os europeus faziam para ir até a Ásia para comprar essas mercadorias, eles eram feitos parte pelo oceano, pelo mar Mediterrâneo e parte por terra. Os navegadores italianos eram os que mais faziam essas viagens, né? Porque eles já estavam ali no Mediterrâneo, então eles iam até o território, até o limite do Mediterrâneo, e de lá eles iam a pé até os entrepostos comerciais. Só que uma dessas cidades, a cidade de Constantinopla, ela vai ser tomada pelos turcos otomanos, que era um povo árabe e que era contrário aos cristãos da Europa. E eles vão impedir a passagem desses grupos, dessas pessoas, por essa cidade. E outros países que estavam despontando na Europa, principalmente Portugal e Espanha, queriam estabelecer rotas comerciais que levassem eles para a China, para a Índia, né, para as Índias, que era o local conhecido, para levasse eles até o Extremo Oriente, para que eles pudessem comprar essas especiarias e vender na Europa e disputar com os italianos. Então, vai ser por conta disso que desses fatores, desse comércio, desses temperos, que os europeus vão começar a desbravar o Oceano Atlântico em busca dessas especiarias para vender na Europa. Por que eles vão desbravar? Porque eles tinham muito medo do Oceano Atlântico. O Oceano Atlântico era chamado de Mar Tenebroso. Eles acreditavam em monstros marinhos, eles acreditavam que o oceano sugava eles e que eles iam, né, no final do horizonte era uma grande cachoeira, que tinham krakens, cobras gigantes, monstros que iam devorá-los, sereias e tudo mais. Então eles tinham muito medo, e para eles poderem desbravar o oceano precisavam de uma motivação muito grande, que era dinheiro. Então eles vão começar a buscar rotas comerciais. O que são rotas comerciais? São caminhos que fossem exclusivos daquele país, ou seja, só navegadores daquele país podiam cruzar aquele caminho, que levassem eles até as Índias. E aí vão vir, né, avanços científicos nessa parte de navegação, os mapas vão ser melhorados, eles vão construir outros aparelhos que possibilitassem a localização através das estrelas, que é o primeiro textinho, vai falar. Aí aqui fala do imaginário, né, que eu falei pra vocês, os medos, que eles tinham muito medo de monstros, do que o oceano pudesse trazer, porque eles achavam que o mar era o fim do mundo, que o Oceano Atlântico era o fim do mundo, que lá eles podiam morrer, que eles seriam tragados, que... Enfim. Tudo isso era uma coisa que assustava esses navegadores. Porém, entre
o século XIV e XVI, muitas navegações vão começar a acontecer, a princípio pelos portugueses. Eles vão começar a contornar o continente africano. A Europa fica próxima à África, então eles vão começar a criar entrepostos, ou seja, eram pontos de comércio na costa da África, no litoral da África, nos territórios próximos ao oceano, né, banhados pelo mar do continente africano. E aí eles vão criar essas colônias na África que vai facilitar a expansão desses portugueses. Havia um ponto lá na África que era o finalzinho do continente africano, chamado de Cabo das Tormentas, que Bartolomeu Dias, que era um navegador português, vai conseguir cruzar esse cabo, que era o finalzinho da África. Ali eles acreditavam que eram repletos de monstros, porque muitos acidentes aconteciam com as navegações ali. E aí Bartolomeu Dias consegue cruzar esse cabo, cruzar esse território, e deixa de ser Cabo da Boa Esperança e passa a ser Cabo das Tormentas e passa a ser Cabo da Boa Esperança. Porque ele se afasta do litoral, se afasta da região de corais que tinha ali, que era o que derrubava, né, o que afundava os navios, e aí ele consegue atravessar aquele território e dar esperança para que os portugueses pudessem chegar do outro lado do continente e conquistar as Índias. O primeiro navegador português que vai cruzar todo o litoral africano e chegar até o continente asiático vai ser Vasco da Gama, em 1498. Ele vai chegar na cidade de Calicut e ele vai estabelecer o monopólio comercial entre Portugal e China, entre Portugal e o Oriente, as Índias. E ali Portugal vai se tornar o país mais rico e poderoso do mundo por conta de Vasco da Gama. Depois, em 1500, Cabral faz a mesma rota. Cabral, ele vem para... a história que a gente conhece é que Cabral ele se perdeu indo para as Índias e descobriu o Brasil. Primeiro que não existe essa história de descobrimento. Ninguém descobre um território se esse território já é habitado por alguém. Os indígenas não descobriram o Brasil, nem a América, porque eles já moravam aqui. E não existe essa ideia de descobrimento. Se você mora na sua casa, você chega na sua casa um dia e você fala assim, descobri minha casa. Não. Quando seu pai e sua mãe compraram a casa, eles chegaram, abriram a porta e falaram assim, eu descobri essa casa. Não. A casa é sua. Então os indígenas não descobriram nada, porque ali era a casa deles. E os portugueses também não descobriram o Brasil. Pedro Álvares Cabral não descobriu o Brasil. Como que você descobre uma casa que alguém mora? Você chega numa casa, aí você abre e fala assim, essa casa aqui é minha, eu descobri. E quem mora aqui se dane, vai morar na rua porque essa casa é minha, porque eu descobri ela. Ninguém faz isso. Então não existe essa ideia de descobrimento. O que existe é posse de território. Foi isso que os portugueses fizeram. Em 1494, Portugal e Espanha assinaram um documento chamado Tratado de Tordesilhas, 6 anos antes de Cabral chegar ao Brasil. E nesse tratado havia uma parte do território da América que pertencia a Portugal. Então, em 1500, Cabral veio com a missão de tomar posse desse território, mesmo esse território já tendo gente que eram os indígenas, que para os portugueses, não fazia diferença nenhuma. Então, ele veio para cá para tomar posse do território. Então, ele vem, toma posse para Portugal, celebra a missa, fica aqui 10 dias, descansa, abastece com água, com comida. E aí ele parte para a sua verdadeira missão, que era chegar até as Índias e estabelecer novas rotas comerciais e ampliar o comércio de Portugal com as Índias. Então, não tem descobrimento, ok? Então, ele vai chegar, vai ser um outro navegador. Lá nas Índias, lá no Oriente, ele vai ficar mais de um ano comprando mercadoria, vendendo mercadoria, fazendo acordos comerciais, enquanto aqui no Brasil ele só fica 10 dias. E o outro país que vai fazer essas navegações vai ser a Espanha. O primeiro navegador espanhol, né, em nome da Espanha, vai ser Cristóvão Colombo. Ele não era espanhol, ele era genovês, da cidade italiana de Gênova, mas ele vai ofertar para a rainha da Espanha, a rainha Isabel, uma proposta, que era contornar o globo, o planeta, para poder chegar
até as Índias, porque ele acreditava que o planeta era redondo, enquanto que a maioria das pessoas acreditava que a Terra era plana. Hoje ainda tem gente que acredita que a Terra é plana, mais de 500 anos depois. Pois é, então ele acreditava que a Terra era redonda. Então ele vai com o seu naviozinho dar a volta no Oceano Atlântico para chegar até as Índias, né? Só que ele não contava que no meio do caminho entre a América e a Ásia tivesse o continente americano. Quando ele chega aqui, ele acredita que ele estava chegando nas Índias, por isso que ele batiza os moradores de índios. Por isso que a gente chama, né, os grupos nativos da América de indígenas, por conta de Cristóvão Colombo, que achou que tivesse nas Índias. E aí ele vai, também não descobre, porque já haviam grupos que moravam aqui, povos até mais desenvolvidos do que os europeus que moravam aqui na América, mas ele consegue chegar aqui no continente, tomar posse para os reis da Espanha, e aí a Espanha passa a ser dona do continente americano, né? Dona. A maior parte do território do continente pertencia à Espanha e uma pequena parte, que era o Brasil, pertencia à América. Só que Colombo não achava que tivesse chegado no território novo, ele achava que ele estava lá na Ásia, no Oriente. E aí, por conta disso, o nome do continente vai ser América, porque vai ser um outro navegador chamado Américo Vespúcio, que vai vir aqui e vai falar assim, não, esse território não é a Ásia, esse território é um território novo que ninguém conhece, que é a América. Por isso que o nome do continente é América, em homenagem a Américo Vespúcio. Então, vocês vão ler no cantinho aqui, ó, tem as atividades do Recapitulando e do Explore, que vocês vão responder e enviar para mim, ok? Qualquer dúvida, manda mensagens, perguntas, que eu falo com vocês. Beijinhos, tchau, tchau.